Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. O propósito do nosso canal aqui é diariamente levar para você uma palavra de encorajamento, de fé, de consolo, de exortação, mas, sobretudo, te convocar a exercer fé. Uma fé que leva você a alcançar o favor, a bênção e o milagre de Deus. Por isso que o nome do nosso canal é Ore a Palavra Real. Orando a palavra, nós nos aproximamos das respostas que Deus tem para as nossas orações. E é fato que nós, quando vamos orar, Deus já sabe o que falamos e queremos falar, mas nós não sabemos as respostas que Deus tem para nós. E essa é a chave que vira a nossa compreensão no relacionamento com Deus. Dar razão e lugar à palavra e à vontade de Deus diante de todos os aspectos da nossa vida. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. E eu quero, como sempre, fazer para você meus dois especiais convites. O primeiro é que você esteja comigo até o final desse vídeo, quando nós vamos ter o nosso tempo de oração em cima da palavra que nós vamos ler hoje. E o segundo convite é que você leia a palavra comigo, que você tome nas suas mãos aí a Bíblia e acompanhe comigo a leitura do Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 24. Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 24. Então, está aqui o texto da palavra de Deus e vamos ouvir, vamos ler e receber. Se você não puder ler agora, não se preocupe, essa referência vai estar na descrição do vídeo e você pode acessar quando quiser. Vamos em frente. Marcos, capítulo 5, versículo 24. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia e o comprimia. Estava ali uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente secou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou e, olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo, então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, tremendo de medo, e contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Louvado seja Deus! Que texto poderoso, rico e encorajador que o Senhor disponibilizou para nós através dessa experiência. A nossa fé é edificada pelo ouvir da palavra de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 17, 10, 17, Romanos 10, 17, a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Esta mulher, ela tinha uma fé gerada no seu interior. Ela já havia tentado de todas as maneiras se livrar daquela enfermidade. Imagine uma mulher naquela época, onde não havia os recursos de absorventes como tem hoje em dia, não tinha, a compreensão de lidar com as enfermidades como nós lidamos hoje, não tinha recursos suficientes. Como deveria ser difícil a vida desta mulher, uma vida de constrangimento, uma vida de rejeição, uma vida em que ela sequer poderia se sentar às mesas com a sua família para poder desfrutar de uma vida normal. Sabe-se lá por onde estaria a sua família, se talvez estivesse ainda casada ou se tivesse sido largada
pelo seu marido. Ou seja, nós não temos essas informações, nós apenas conjecturamos as possibilidades em torno disso, mas aqui existem os fatos que a Bíblia nos aponta. A Bíblia diz que essa mulher, ouvindo acerca de Jesus, foi ao encontro dele. E quando esta mulher foi ao encontro dele, ela tinha um pensamento: se apenas eu tocar neste homem, eu vou ser curada. Essa mulher sabia quem era Jesus, ela já tinha ouvido falar sobre os sinais, ela estava numa condição, principalmente para aquela época, de muita humilhação, porque as mulheres no período da menstruação, elas eram consideradas impuras, elas não podiam estar nos ambientes de convivência social. As mulheres eram consideradas impuras e precisavam se afastar pelo tempo da menstruação. Outro ponto, as mulheres não tinham um lugar de proeminência, de fala naquela época, elas eram muito reprimidas, relegadas a um lugar de insignificância na sociedade, mas Jesus nunca deixou isso acontecer. Jesus sempre se levantou em favor de demonstrar que a mulher e o homem são filhos amados de Deus de igual forma. E nesse momento, esta mulher, ela, naquela condição, ela fala assim: eu não sou digna que ele imponha as mãos sobre mim, que ele fale comigo uma palavra, mas eu sei que nele existe o poder. Entenda uma coisa, olha o tamanho da fé que esta mulher tinha no Senhor Jesus. Ela tinha uma fé tão grande, tão intensa, que ela se colocou na seguinte posição: não precisa dele tocar em mim, não precisa dele orar por mim, não precisa dele falar uma palavra expulsando o meu mal, não precisa sequer que ele olhe para mim, não precisa sequer que ele saiba que eu toquei nele, mas se eu tocar na veste dele, eu vou ser curada. Ela pensava assim: esse homem não precisa nem me ver, basta que eu encoste nele ali e eu vou ser curada. Mas mal sabia ela que o Senhor, o Rei do Universo, o Deus eterno, todo-poderoso, estava ali. E no meio de toda aquela multidão que espremia Jesus para lá e para cá, o Senhor sentiu ser tocado pelaquela mulher. E o que tocou Jesus? Não foi a mão daquela mulher que tocou as vestes de Jesus. Foi a fé que aquela mulher exerceu que tocou o coração de Jesus, porque muitos estavam ali ao redor dele, tocando nas suas vestes, tocando nos seus braços, no seu ombro, nas suas costas, o tempo todo tocando nele, mas a respeito de ninguém mais o Senhor falou. Ele falou apenas dessa pessoa que tocou nele com fé. Isso que faz toda a diferença, quando nós tocamos o Senhor com a nossa fé. É tão tremendo como que Deus, ele age de uma forma tão graciosa para nós e ele coloca a ação dele na nossa direção exclusivamente pela ação da nossa fé. Sabe por quê? Porque todo mundo recebeu uma medida de fé, todos recebemos, e por menor que ela seja, ela é suficiente para que a gente possa tocar o coração de Deus. Você não precisa de ter uma fé enorme, grande, de sinais e maravilhas. Não, uma fé pequenina, ela vai crescer. E esta mulher, ela estava com tanto receio de se expor, que quando Jesus olha para ela, a palavra diz que ela estava tremendo de medo de ser repudiada, de ser mais uma vez rejeitada, de ser xingada ali, mas ela já estava encorajada pelo fato de ter visto um milagre na sua vida. Aquela mulher, ela recebeu o milagre e isso deu ela coragem para avançar na sua jornada de fé. Isso é maravilhoso, isso está ao seu alcance, está ao alcance da sua vida. Ei, entenda uma coisa, aqui o Senhor está dizendo que as ações de fé que agradam ao coração de Deus estão ao alcance de qualquer pessoa que se volte para Deus, crendo que Ele é Deus e é galardoador daqueles que o buscam.
Isso é maravilhoso demais, isso nos iguala, isso nos nivela, isso tira qualquer diferença, seja pobre, seja rico, preto, branco, amarelo, seja sábio ou seja inculto, seja idoso ou seja criança, qualquer pessoa, sem qualquer distinção, pode exercer a fé, ainda que seja muito pequena, na direção do Senhor e não ficará sem respostas. Nessa hora, o Senhor do universo volta o seu olhar para esta mulher e ele diz para ela: a sua fé te curou, a sua fé te salvou. Você tocou em mim com fé, eu senti você tocando em mim, eu senti a sua presença, eu não rejeito a sua presença, eu não rejeito o seu toque, eu não rejeito a sua fé, mas eu te acolho, e eu te recebo, e eu te abençoo, e eu ministro o favor sobre a sua vida. Essa foi a resposta do Senhor para aquela mulher que estava ali. Olha o que o texto diz, olha só, ela ali prostrou-se aos pés do Senhor, tremendo de medo, porque ela já estava acostumada com a rejeição, com o xingamento, e ali, mesmo ela já tendo recebido o milagre, ela ainda pensou: vou ser rejeitada, vou ser xingada de novo. O que será que essas pessoas vão fazer comigo? Será que eu profanei alguma coisa sagrada por estar impura? Mas ao mesmo tempo ela pensava consigo mesma: mas eu recebi o milagre, aconteceu aquilo que eu estava esperando, eu não fui decepcionada quando eu exerci a minha fé tocando nele. E ali você entende quão poderoso foi esse toque de fé que essa mulher exerceu. E o Senhor Jesus, Ele é tão amável, Ele é tão doce, Ele é tão gentil, e Ele volta-se para esta mulher e Ele fala com ela: vai em paz, filha. Ele fala: filha, olha que coisa carinhosa, como que o Senhor fala com você? Vai, filha, filho, é assim que o Senhor te trata, sabe? E Ele vai em paz. Sabe, você já está curada, vá em paz, siga a sua vida, desfrute da sua saúde, tenha uma vida maravilhosa. E o que o Senhor quer de nós hoje? Que nós exerçamos fé, que esta palavra encoraje, edifique e fortaleça a sua fé, que hoje você possa entender que não existe fé grande demais nem pequena demais para Deus. Existe fé, e uma fé que pode crescer. A sua fé vai crescer. Imagine a fé desta mulher depois dessa experiência. Imagine para quantas pessoas ela não contou da sua experiência. Imagine como que ela cresceu, como que ela se sentiu amada e acolhida, e como que a fé dela cresceu. Era só uma fé de tocar na orla das vestes, depois se tornou uma fé para falar com o Senhor sobre a sua história. E essa mulher saiu dali com uma fé robustecida, fortalecida, ousada. Eu não sei, a história bíblica não fala mais sobre esta mulher, mas eu tenho certeza que a vida dela nunca mais foi a mesma, para a glória de Deus. Pai querido, eu apresento a vida de cada pessoa que recebe essa mensagem agora. Pai querido, aquele que está com a sua fé abalada por causa de circunstâncias, de sofrimento, de dores, de frustrações, Senhor, traga um bálsamo sobre a vida dessa pessoa, traz cura, mas traz também um renovo na fé, Pai, no entendimento que o Senhor é que opera o querer ou efetuar. Pai querido, qualquer pessoa que hoje está recebendo essa mensagem, ela seja despertada no agir de fé e que ela possa entender, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, que a fé, ela é viva e ela cresce à medida que nós temos experiências com o Senhor. Gera isso no coração dessas pessoas, gera isso no coração dos Teus filhos e filhas que estão recebendo esta mensagem agora, porque nós, Pai, precisamos de um renovo nesse dia. Renova o dom da fé sobre cada pessoa hoje e que ela esteja, Pai, com ousadia para se aproximar do Senhor e receber o Teu cuidado, em nome de Jesus. Amém. Se inscreva no nosso canal. É muito importante que você se inscreva, que você deixe o seu comentário, que você curta o vídeo, que você ajuda com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. E não deixe de compartilhar essa mensagem. Tem alguém que precisa ter a sua fé edificada e você é o canal de Deus para isso. Um forte abraço
e nós continuamos aqui orando a palavra, porque dela procedem todas as promessas de Deus para a nossa vida.